Graça e paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs. Que bom estarmos aqui louvando a Deus, engrandecendo o seu nome. Queridos irmãos e irmãs, interessante, eu estava observando que o culto da noite, dos últimos 3 cultos da noite, no dia 30, domingo, último domingo do mês de março, o culto da quarta-feira anterior e o de domingo último também, na sequência o pastor Raimundo, pastor Gideon Duarte e o pastor Elton. Interessante que nessa sequência de cultos noturnos foi trazido para nós, todos nós, nos abençoar, falando sobre a santidade, o quanto a igreja está precisando trazer a santidade, se tornar santo, sem a qual, sem santidade, não se pode ver a Deus. E eu fiquei imaginando, quando eu recebi o convite na semana passada, no sábado, para vir aqui hoje, para essa reflexão dessa noite, e eu achei interessante essa sequência. E como é que nós damos passos? Nós já falamos o ano passado sobre santidade também, e até dei uma referência minha, um testemunho de que logo quando eu me converti, durante muito tempo, ao invés de caminhar para a santidade, eu dava passos contrários, dava passos para trás na santidade, até que vi que estava trilhando o caminho errado. Então, queridos irmãos e irmãs, o texto que eu trago hoje, a reflexão que eu trago hoje, ela tem a ver com santidade, sim, mas pretendemos falar sobre um estilo de vida que nós devemos adotar, que nós precisamos adotar, o estilo de vida de perdão. Ter o perdão como um estilo de vida é essencial, é algo que não tem como negociar, não perdoar. Perdoar é algo muito importante, ele está inclusive na oração que Cristo nos ensinou, a oração modelo que Cristo nos traz lá em Mateus capítulo 5, fala sobre o perdão, a importância do perdão. O nosso texto, nosso texto áureo está em Mateus capítulo 6, na verdade é nesse capítulo 6 que está aquela oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, o modelo de oração que Cristo nos trouxe. Em Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, eu leio para os irmãos na Nova Tradução, linguagem de hoje. Ele diz o seguinte: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Perdão não é negociável, como dissemos, né? Vamos orar? Pai bendito, Pai de amor, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que nos dá de servir a Tua palavra, servir a Tua casa, Pai. Orienta-nos em tudo, Pai. Usa esse Teu servo, Senhor, para a proclamação da Tua palavra. Sonda, Pai, os corações daqui presentes, dá a cada um a porção necessária, Pai. Nós Te oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, essa passagem ela está em Mateus,
depois de Jesus ter ensinado os seus discípulos, ele deu uma visão importante de como eles deveriam andar neste mundo, esse mundo que nós sabemos que jaz do maligno. E nessa visão de estarmos no mundo, ele lá em João diz, né, ele ora ao Pai, dizendo que os seus discípulos ficam no mundo, e ele pede proteção a esses discípulos, e em consequente para todos nós, porque no finalzinho ele diz para todos aqueles que serão alcançados, que somos nós nos dias de hoje. Ele mostrou como o Pai Celestial vê os seus relacionamentos uns com os outros, e mostrou-lhes o caminho para andar na luz da sua graça. Cristo, ele está preocupado, e quando ele fala, ele nos ensina a oração do Pai Nosso, ele enfatiza essa questão. O nosso Pai, ele não só provê o pão de cada dia, né? Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não provê somente o pão, ele nos provê muito mais do que isso. Também é a providência da disciplina diária, perdoar o irmão, como ele diz, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. O perdão dos pecados, nessa passagem, está falando sobre o acúmulo diário de más ações, de mágoas, de erros, que não são parte do viver e fé neste mundo. Está falando de mágoa, de pessoas que carregam amarguras, como eu sofri carregando um peso de amargura, de desejo de vingança. Isso tudo é peso que nós não precisamos carregar, e isso não é negociado. O nosso Pai, ele busca nos disciplinar nas áreas da vida também. Se nos tornamos endurecidos para com os outros e implacáveis, porque eles nos magoam frequentemente, nós devemos pensar que nós também magoamos. Quando nós pensamos que o irmão me magoou, quando eu penso que o irmão me magoou intencionalmente, eu também estou admitindo que quando eu magoo o irmão, eu estou fazendo isso intencionalmente. Então nós devemos sempre dar o benefício de que o irmão fez aquilo sem querer, ou por um momento, por uma ação carnal, porque nós somos carnais, né? Paulo, em Romanos 7, ele fala da briga, né? E o que ele quer fazer o bem, ele não faz, mas o mal que ele não quer, nós temos facilidade de fazer. Então, muitas vezes, por reação, nós fazemos algo mal, mas nós depois temos tempo para voltar a si e corrigir. Então o Pai busca disciplinar nesta área da vida também. Nosso Pai é bom para nos manter sob disciplina até aprendermos a perdoar. Ele é gentil em confrontar o orgulho e lembrar das nossas próprias falhas, como nós dissemos, né? Quando nós também magoamos os outros, e se nós queremos ser perdoados, então nós também devemos perdoar. Se nós queremos o perdão de Deus, nós precisamos também perdoar aquele que está próximo de nós. Andar no perdão significa que devemos ser rápidos em reconhecer os nossos pecados contra os outros e procurar o seu perdão, e o quanto antes. Em Efésios 4:26, os irmãos vão ver, Efésios 4:26, ele diz: se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem, e não fique o dia inteiro com raiva. Nas versões mais tradicionais diz:
Irai-vos, porém, não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira. Isso quer dizer que nós devemos, como eu falei no instante, por uma reação carnal, por uma reação imediata, nós podemos agredir, nós podemos reagir de uma forma brusca, de uma forma grosseira, mas logo em seguida, o que aqui está dizendo, que isso é normal para a carne, porque é fácil fazer isso carnalmente, mas não precisamos levar essa mágoa, esse rancor o dia todo. Não podemos levar isso para o dia seguinte, para a semana seguinte. E como nós vemos que às vezes pessoas levam anos, por exemplo, em dizer: não vou para aquele evento porque fulano vai estar lá, não quero encontrar com ele. Isso não é coisa de irmão, porque irmão que perdoa, ele esquece. Os insultos e feridas que recebemos dos outros são pequenos comparado ao que Cristo sofreu como resultado dos nossos pecados. Ele veio como um cordeiro, não tinha mancha, não tinha mácula, e foi humilhado, foi crucificado pelo pecado de todos nós. Viver então um estilo de vida de perdão nos permite negligenciar pequenas ofensas. Imagine que tipo de ofensa poderia ser tão grande a ponto da gente não perdoar, a ponto da gente ficar: não, vamos deixar um tempo aí de molho esse cidadão, hein, pastor? Vamos deixar ali de molho. Que tipo de ofensa? Quando nós pensamos naqueles homens que cuspiram o rosto de Cristo, que surraram ele, espancaram ele, chicotearam, que colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, que colocaram ele na cruz e pregaram daquela maneira no madeiro, e ainda quando ele está lá em cima, ele não se esquece de clamar ao Pai: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. Então, diante disso, qual ofensa o irmão pode fazer a mim para que eu não perdoe? É uma pergunta, meus irmãos, que nós devemos refletir com bastante cuidado, com bastante delicadeza. Então, esse estilo de vida pode até nos ajudar a viver um mundo cheio de injustiça, como o nosso Pai vê, como nós somos. Quantas vezes Deus perdoou aquele povo que voltava a pecar contra Ele? Pedia perdão, Ele perdoava, e aí voltava a pecar de novo. Idolatria, murmúrio, tantas e tantas e tantas levantadas e caídas, e Ele perdoava. Assim acontece conosco também. Não é porque eu perdoei o irmão que ele nunca mais vai me fazer algo que me cause estranheza e eu vou ter que perdoar de novo. Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes devo perdoar, Senhor? 7 vezes? 70 vezes? E ele diz: não, Pedro, 70 vezes 7. Ele não queria saber se Pedro sabia fazer conta, sabia multiplicar e achar 490, não. Ele estava dizendo: olha, esqueça, perca a conta, perdoe todas as vezes que o irmão vier a ti, perdoa. Então podemos fazer parte deste plano maior de redimir o mundo, representando a verdade do Evangelho em nossa própria vida. Meus irmãos, minhas irmãs, não há evangelismo maior que o testemunho de vida. Um testemunho de vida, ele pode resgatar, como também pode afastar para sempre uma pessoa do Evangelho. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós somos
perante a sociedade, perante os outros, quando nós estamos na escola. Eu não sou crente somente aqui dentro da igreja, eu sou crente na minha vida toda. Em todos os ambientes em que eu estiver, eu devo ser um representante do Senhor Jesus Cristo, eu devo ser um crente. E eu posso perdoar, não é somente o irmão que está aqui na cadeira, não é só o meu irmão lá de casa, irmão consanguíneo. É fácil. Jesus nos adverte sobre isso, né? Com o republicano também faz essas coisas. Perdoar aquele que é próximo, aquele que está junto de você, é fácil. Aquele que você ama, é muito fácil. Tem muita gente que mesmo esses demora bastante tempo, mas é mais fácil. E o que está do lado de fora? Aquele colega de trabalho, aquele que todo dia pisa no seu calo, aquele que todo dia quer lhe dar uma rasteira para poder ser promovido, aquele colega que fica querendo ser o sabichão da sala e que fica passando a perna, querendo responder tudo. Então, nós precisamos ser crentes em todos os ambientes que nós estivermos. E quando isso acontece, aí nós estamos prontos. Sabe para quê que nós estamos prontos? Nós estaremos prontos para viver um relacionamento pessoal, relacionamento interpessoal. Nós estaremos prontos para restaurar relacionamentos quebrados, quando nós quebrantamos o nosso coração e liberamos o perdão. Entendemos que nós somos iguais àquele que está pecando contra nós, que está nos magoando. Nós também somos iguais àquele mesma pessoa. Jesus nos disse que não veio revogar a lei, mas sim para cumprir a lei. E em Mateus 5, 21 a 26, ele vai dizer o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate, quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Qualquer um que ficar com raiva. Olhe, o pastor Raimundo, na última pregação, domingo dia 30, ele me trouxe à luz de algo que eu nunca tinha atentado para isso. Nós dissemos, muitas vezes pessoas dizem, né, que o Antigo Testamento, a lei do Antigo Testamento era muito pesada, muito exigente. E ele nos trouxe a revelação de que o mandamento de Jesus Cristo, ele é muito mais exigente do que a própria lei antiga escrita por Moisés, orientada pelo Espírito Santo, é claro. Mas ele é muito mais exigente. Olha que ele diz lá, na lei diz, não mate, quem matar será julgado. Mas Jesus disse, aquele que ficar com raiva do irmão, ele não matou, ele só está com raiva do irmão, esse já está sendo julgado. Ele já será julgado só por ter ficado com raiva do irmão. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada. Eu gosto dessa tradução porque ela traz para a linguagem de hoje, e aí nós vemos com palavras que nós reconhecemos, né? Você não vale nada, este também será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Já pensou? Infelizmente é uma palavra que a gente costuma ouvir. Olha, deixa fulano para lá, é um idiota. Às vezes a gente fala isso de boca para fora, automaticamente. Quantas e quantas vezes já ouvimos isso e talvez já tenhamos falado também. Olha, não liga para fulano não, ele é um idiota. O perigo que nós corremos ao falar isso, meus irmãos, o perigo de ir para o fogo do inferno. Continuando, portanto, se vocês
estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-la ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda há tempo, antes de chegar lá, porque depois que chegar lá ao tribunal, você será entregue ao juiz, o juiz o entregará ao carcereiro e você será jogado no cárcere. Eu afirmo a você que isto é verdade: você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Queridos, Cristo considera muito mais importante o nosso relacionamento, considera essa restauração do relacionamento interpessoal mais importante do que entregar a oferta. Se você vai entregar a oferta e você tem alguma mágoa no coração com algum irmão, você deve deixar ali a sua oferta, voltar, se reconciliar com seu irmão e depois vir cumprir a sua obrigação de ofertar. Para você ver o quanto é inegociável o perdão um para com os outros. Você acha que a sua mente está se fixando em certos relacionamentos porque eles estão quebrados e doloridos? Eu me lembro de algumas frases do tipo: mas eu fui tão bom para fulano e ele me trata assim, desse jeito. Eu esperava isso de qualquer pessoa, menos dele. Eu poderia perdoar qualquer coisa, menos isso. Isso não. Queridos, perdoar é tudo. Não existe um pecadinho e um pecadão. Pecado é pecado, e quando nós pecamos contra Deus, Ele nos perdoa independente do que foi. Se nós confessamos o nosso pecado a Deus e pedimos a Ele perdão, Ele é pronto, imediato para perdoar. Pode ser muito difícil ter um espírito alegre quando a mente de alguém está tão consumida. Deixante eu falei, em alguém deixar de dizer: não vou para aquela reunião porque fulano vai estar lá. Você é convidado para uma festa, deveria estar alegre, mas você sabe, olha ali, fulano vai estar lá. Não. Aí você deixa de um gozo, de uma alegria, de um momento prazeroso. Ou você chega no lugar e encontra, mas porque você não libera, o seu coração está pesado e não consegue se relacionar com aquela pessoa, não consegue estar no mesmo ambiente daquela pessoa, você vai embora e você perdeu. Você sai perdendo, você perde muito. Você não perde somente a salvação, você perde os seus momentos aqui também. E o pior de tudo, perde a salvação, que é o mais importante para nós. Esse também é perdido. Você não pode deixar que a ofensa do outro consuma a sua vida. Existem ofensas que se interpõem entre nós e os outros, que pode interromper o relacionamento com o nosso santo Deus. A adoração é para ser pura e inocente, como era a adoração de Adão antes de pecar. Pura e inocente, nós e Deus, com o coração limpo. Não tem como Deus entrar. Há uma passagem que diz que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei contigo. Não tem como abrir a porta e dizer: Jesus, fique só desse cantinho aqui, que esse cantinho de cá está ocupado, porque eu tenho uma lista de irmãos que não é irmãos meus não, tem uma lista de pessoas ingratas
e eu preciso ficar aqui, gravado aqui, eu não posso esquecer as feridas que ela me causaram. Jesus, ele só habita um coração que está limpo, vazio. Se existe mágoa e rancor lá dentro, não tem como ele habitar. Pense nisso. O perdão em Cristo tem garantido o nosso acesso a Deus, mas Ele deseja que nos momentos como o seu Filho, nos momentos como o seu Filho Jesus, Ele nos exorta a nos relacionar, mas nos reconciliarmos uns com os outros. Se reconciliar é restaurar o relacionamento para uma ordem apropriada. Que ordem apropriada seria essa? Um relacionamento onde você consiga viver bem com as pessoas, que você consiga conversar, que você consiga discutir, que você consiga dizer a sua opinião e ouvir a opinião do outro também. Eu costumo pensar, e gosto desse pensamento, em que quando duas pessoas elas se desentendem, muitas vezes as duas têm razão, sim, mas como as duas podem ter razão? Cada um está com o seu ponto de vista, está defendendo o seu ponto de vista. Então, enquanto aquele assunto não for totalmente discutido, não for esgotado todas as possibilidades, e para poder saber se uma é verdadeira e a outra é falsa, então os dois estão apenas defendendo a sua posição, o seu ponto de vista. E nós precisamos tomar cuidado, estar atentos a ouvir, porque nem sempre a minha verdade é total a verdade. Às vezes a verdade que o irmão está defendendo faz mais sentido. Eu posso estar equivocado. Quantas vezes já estive equivocado com alguma coisa e depois reconheci que o que eu estava defendendo não estava correto. E eu tenho certeza que já passou com os irmãos também em situações parecidas. Nós desonramos a Cristo quando estamos com um relacionamento fora de ordem. Através do perdão, podemos realinhar o relacionamento e chegar a Deus em oração, com uma consciência clara. O que Jesus quer para nós é que sejamos um com Ele, como Ele é um com o Pai. E nós precisamos ser um com o nosso irmão também, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Não tem como eu ficar de mal com o meu dedo e arrancar ele da minha mão, eu não gostar do que ele fez e tirar. Não, meu dedo pode estar feio, pode estar machucado, e eu vou cuidar muito bem dele para poder ele melhorar, porque eu quero. Até mesmo a uninha aqui, se ele estiver amassado na porta e fica preto, escuro, machuca, eu vou querer que ela nasça de novo, que fique lá bonitinho. Eu não vou querer ficar sem unha. E porque eu vou querer que o irmão não esteja comungando comigo, não esteja se relacionando no mesmo ambiente comigo e com os demais. Nós somos do mesmo corpo e precisamos entender isso. Embora a outra pessoa possa não desejar ser reconciliada, ainda somos obrigados a fazer tudo o que pudermos para buscar. A gente sabe que às vezes buscar reconciliação é complicado. Nós devemos deixar tempo, porque cada pessoa tem o seu tempo. Às vezes, quando nós insistimos muito, afastamos mais ainda. Então nós oramos e estaremos prontos para quando aquela pessoa quiser voltar à reconciliação. Nosso coração está aberto, não é ele magoado e eu magoado também. Se o irmão está magoado comigo e não quer conversa comigo, nem para se reconciliar, então é momento de orar e pedir a Deus que eu tenha muita paciência
e que o irmão entenda também que precisa ter esse relacionamento, que ele precisa voltar a ter, porque o nosso afastamento com qualquer pessoa, por ódio, mágoa, rancor, também é um afastamento para com Cristo, para com Deus. Como vivermos dessa forma, eu digo, com um estilo de vida de perdão, honramos a Cristo e adoramos a Deus, e é aberta e livre, essa adoração, ela se torna aberta e livre. À medida que amadurecemos e nos tornamos mais como Cristo, acharemos que muitas ofensas podem ser simplesmente esquecidas. Ser como Cristo, como eu já ouvi antes de me converter, muitas vezes a gente estava brincando, você é santinho, você quer ser como Cristo? Mas essa é a ideia. Cristo quer que a gente seja como Ele. Não é outra coisa diferente, não. Ele quer que a gente seja igualzinho a Ele. É difícil, muito difícil. Nós somos pecadores. Paulo diz que a gente está no mundo de pecado, né? E ele até nos adverte em Romanos 12: não vos amoldeis a esse mundo, mas procure aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. E é nessa vertente, nesse trajeto que nós devemos caminhar. Nós escolhemos não ser ofendido. Os irmãos poderão ver isso em Provérbios 19:11. Nós podemos escolher não ser ofendido, sim. Se ofender é uma opção. Tem pessoas que buscam, quando estão brigando, quer desestabilizar o outro. Mas a pessoa só se desestabiliza se ela permitir, se ela se deixar, se ela for uma pessoa muito esquentada e deixar que tudo aquilo que a pessoa está fazendo, dizendo, que está provocando, seja instrumento de provocação de verdade, para que você tenha uma reação. Nós estendemos o perdão aos outros, reconhecemos que nós e os outros causamos muitos danos sem intenção uns aos outros, como nós falamos no início. Nós também causamos problemas, irmãos. Nós também ofendemos, sem querer, mas nós ofendemos. E nós precisamos, e assim como nós queremos o perdão das pessoas, nós também devemos liberar o perdão. Esta é a resposta graciosa de muitos pecadores que podem evitar confrontos desnecessários e prevenir relacionamentos danificados. Tal comportamento maduro nos libera para desfrutar a comunhão com Deus. E agora, concluindo, meus irmãos, como é que nós devemos perdoar? Eu separei quatro versos bíblicos para nos nortear. Então, finalizando, é necessário compreendermos que para sermos aceitos e perdoados por Deus, pelo Eterno Pai, nós devemos usar com os nossos irmãos o mesmo peso, a mesma medida que Deus usa para conosco. Não pode ser 2 pesos, 2 medidas. O mesmo peso, a mesma medida que Deus usa para mim, eu também tenho que usar para o irmão, na questão do perdão. Eu quero ser visto por Deus e quero ser perdoado por Ele. O irmão também precisa ser perdoado. Que pesos de medidas são essas? Vejam bem, quando Deus perdoa, Ele esquece-se dos nossos pecados.
Quando Deus perdoa, Ele esquece dos pecados. Isaías 43, 25. Gigi vai colocar ali, né, Gi? Isaías 43, 25, que diz: mas eu mesmo, sou o seu Deus, e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Deus perdoa os nossos pecados e esquece. Assim também, esse é o mesmo peso, a mesma medida que nós devemos usar para os nossos irmãos: perdoar e esquecer o pecado, a ofensa. Quando Deus perdoa, faz isso em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 1 João 2,12. Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. E também, quando Deus perdoa, faz isso completamente. Ele não deixa só um pedacinho. Olha, eu vou perdoar você só por esse pedacinho daqui. Essa outra parte aqui, nós vamos discutir depois, porque isso aqui fica de lado. Quando Deus perdoa, Ele perdoa completamente. Salmo 103, verso 3. Salmo 103, verso 3. Salmo, isso. Eu sei que eu coloquei fora da ordem. Eu sei. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Cura todos. Não está. Todos são todos, não é um e outro, são todos. E quando Deus perdoa, não admite julgamento sobre um pecado que Ele já perdoou. Quando Deus perdoa, não admite julgamento sobre um pecado que Ele já perdoou. João, capítulo 5, verso 24. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Não será julgado. A ofensa que o irmão, se eu tenho um desentendimento aqui com o pastor Felipe, e a gente tem um desentendimento e a gente depois se entende, aí quando é mais tarde, a gente se encontra aí em uma reunião e a gente se desentende novamente, aí eu não posso chegar e dizer: não, mas naquele outro dia você fez, naquele outro dia já foi feito, já foi discutido, nós já nos entendemos, aquilo está para trás, a discussão é esse novo da agora. Vamos esquecer como nós temos visto os irmãos, e isso acontece mais com frequência em casa, viu? Quando você vai e já discutiu um assunto, já resolveu o assunto, aí a pessoa: não, mas naquele dia que nós estávamos lá na reunião, naquele almoço lá de casa, você fez isso, mas nós já discutimos aquilo, já conversamos, já resolvemos o problema, aquilo não se discute mais, nós discutimos o da agora, o que está em voga. Queridos irmãos, como dissemos no início, o estilo de vida de perdão deve fazer parte do nosso dia a dia, ele deve andar conosco. Nós devemos perdoar porque nós queremos o perdão. E como foi lido, nós devemos estar preocupados com o que nós vimos em Mateus capítulo 6, no verso 15, quando ele diz: mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as vossas ofensas. Pense nisso. Que Deus nos abençoe. Amém.
Amém. Vamos colocar de pé neste momento, vamos cantar esse cântico que é uma oração.